Olá, pessoal do 7º ano. Meus alunos, esta semana, no dia 18/5, estamos iniciando mais uma aula de português. Eu, professora Anne, irei começar com vocês nessa página de número 105. E aí, nós estaremos daqui por diante terminando este nosso módulo, este nosso livro. Bem, vamos lá. Vamos ler juntos e prestar bastante atenção para que tenhamos como responder com um sentido certo, para que não se tenha aquela questão: professora, é para mandar pelo sistema, é para mandar no individual? É sempre no individual, gente. Eu espero por vocês que mandem no individual. Vamos lá. Leia estas manchetes para responder as questões 3 e 7. Elas estão aqui: 3, 4, 5, 6 e a 7 irá para a página de número 106. Mas vamos lá. Atrasados no Enem são esperados com festa e certificado em São Paulo. Há 2 anos, evento acompanha quem chega com os portões fechados. É um texto, uma manchete de Marta Barbosa, e tem a disponibilidade dela nessas redes que estão aqui no livro de vocês, que é o meio de comunicação, ou seja, por onde vocês podem ter mais pesquisa sobre essa manchete. Aí nós temos a segunda manchete que diz assim: motorista prolonga percurso para ajudar atrasados no Enem. Condutor de São Carlos esticou trajeto para que os estudantes não perdessem o horário de fechamento dos portões. Foi tirado do Diário de Pernambuco, mas existe aí a margem também para que vocês possam fazer pergunta ou mesmo analisar ou pesquisa, aqueles que se interessarem de saber mais sobre essas manchetes. A terceira manchete diz assim: precisam ver o outro se dar mal, diz psicóloga, sobre quem ri de atrasados no Enem. Prazer em ver candidatos perderem o exame se associa a baixa autoestima. Eu acredito que nisso ela tem razão. Ver o perder do outro, muitas das pessoas se sentem com autoestima, né, bem alta. Bem, vamos lá. Esse texto é de Paula Ferreira. E aí nós temos a pergunta na terceira questão, que diz assim: sabendo que as sages são inspiradas em fatos atuais, notícias e com base no que é criticado na sagem, indique qual delas poderia ser uma fonte de inspiração para a sagem que você analisou. Então, essa resposta é com vocês. Uma dessas 3 será a resposta daqui. Em qual das manchetes há um sujeito indeterminado? Gente, nós vimos sujeito oculto, sujeito indeterminado, sujeito simples, sujeito composto. Então, sobre tudo isso vocês tiveram as explicações. Recentemente, vocês fizeram atividades correlacionadas a esse assunto. Aí nós temos assim na questão 5. É possível inferir a quem esse sujeito indeterminado se refere? Observem que uma pergunta dá a resposta da outra. Como eu costumo fazer muitas vezes com vocês em prova ou em teste, muitas vezes eu dou a resposta em uma questão, ou que está acima, ou que vem depois, e assim sucessivamente. Lembrem-se disso. Na 6ª questão: qual o sujeito nas demais manchetes? Copie e classifique-os, explicando com concordância verbal nos 2 casos. Ou seja, você irá tirar o sujeito, você irá classificá-lo, se ele é simples, composto, oculto, indeterminado. E aí, vocês irão escrever e classificar. Então, vamos à página de número 6. Na página de número 6, nós temos aí a 7ª questão. A 7ª questão diz assim: reescreva a manchete 1 e 2, mudando o núcleo do sujeito para o singular e para o plural. Respectivamente, faça as alterações necessárias. É óbvio que se você tem um sujeito e você vai fazer a frase ou vai colocá-la no plural
o sujeito, ele tem que vir ou para o plural ou para o singular, ou seja, as adaptações necessárias. E isso aí vocês sabem muito bem como nós devemos fazer. Se eu vou colocar motorista no plural, o resto da frase, obviamente, vai vir também concordando com esse sujeito que está no plural, certo? Então, nós vamos daí até a página 106, que teremos também uma passagem que diz assim: preços da Páscoa. A novidade é esse ovo que fala. Isso é um assalto. Quer dizer, um ovo falar é até uma coisa crítica. O que ela está criticando? Então, ela está criticando a questão do ovo falar ou ela está criticando o preço deste ovo? Está bem nítido nessa passagem. Aí nós temos aqui, em que época do ano aproximadamente essa passagem foi vinculada? O que na passagem nos dá essa informação? Obviamente, todo mundo sabe o que é que se trata na época de ovo da Páscoa, então não tenho nem como dizer a vocês em que época se dá essa passagem, né? Na letra C, identifique o sujeito da fala do ovo de Páscoa e classifique-o. Isto é um assalto. Que tipo de sujeito ele é? Isto é um assalto. Aí fica com vocês e que vocês tenham uma boa semana e que possam fazer. Lembrando mais uma vez, entregar no privado.